Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Ligue ou envie mensagem no número 19 995 90 7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil abre a sua empresa online. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Agora mais um campeão de audiência. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Alô, bom dia. Agora sim, né, TLF? Bom dia. Grande abraço pra você ligado na APADV KTV. APADV Cast 10 e 2, hora de Brasília. Um abraço para você ouvindo pelo Radiosnet, pelos aplicativos de áudio da APADV KTV. 30 de julho de 2025, última quarta do mês de julho. Sempre com convidado especial por aqui. Mas antes da gente apresentá-lo, eu vou chamar a Evelyn Scandel para falar, obviamente, das redes sociais da APADV KTV. Afinal de contas, você não ouve apenas ao vivo o nosso programa. Tudo bem, Evelyn? Opa, cadê a Evelyn? O microfone da Evelyn está cerrado. Já. Aí, agora abriu. Então, né, se eu falar e ligar o microfone, eu acho que vocês me escutam, né? Bom dia, TLF. Bom dia, galera. Bom dia para você que está aí do outro lado também nos escutando, como sempre. E é isso aí, as redes sociais da KTV, a parceria que deu certo é a seguinte: Instagram, APADV_SBC. No nosso site, apadveesportes, no plural.com.br. E no YouTube, onde você acompanha essas e as edições passadas do APADV Cast, Rádio APADV KTV Esportes. Thiago Lopes de Farias. Muito bem. 10 e 3, horário de Brasília. Agora eu quero o bom dia dele. Thiago Caetano. Tudo bem, Caetano?
Bom dia, TLF, bom dia, Evelyn, ao André, nosso convidado, a todos os ouvintes conectados. Boa quarta-feira tá acordou um pouco tenso aqui em casa, viu, TLF? Não sei o motivo, mas hoje o dia acordou meio tenso aqui em casa. Por que será? É o maior clássico do Brasil, né? Pela primeira vez na Copa do Brasil. E claro, você da PADV KDV vai estar conosco a partir das 9 da noite. Ronald Regis, Hugo Carneiro, Sérgio Ropelli, Corinthians e Palmeiras nesta noite de quarta-feira. O maior clássico do país em importância. Frente a frente os rivais hoje valendo uma vaga nas quartas de finais. Jogo de ida. Claro, nós vamos estar juntos. À tarde tem Champions League e à noite a Copa do Brasil. Nosso convidado é o professor André, técnico da PADV. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Evelyn. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Uma ótima quarta-feira e vai Corinthians. André Vicente de Oliveira. Nome pesado, hein, professor? É, nome português, né? Filho de mineiro e paulista, nome português. Ô, André, você é de onde? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Você é de São Paulo mesmo, não é? De Minas. Como foi inserido ao futebol de cegos? Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Moro aqui na cidade de Itacoaxetuba, nasci em Arujá. Vivi muito tempo ali na região de Guarulhos. Então essa região aqui da Grande São Paulo é minha estadia aí desde o nascimento. Estudei na Universidade de Guarulhos, né? Formei em 2012. Foi nesse período que eu conheci o professor Ivan, né? Hoje diretor da PADV e atleta nosso, né? Do KDV. E lá ele fez o convite para mim estar participando, primeiramente como estágio complementar, né? Que é obrigatório para todo graduando de Educação Física. E aí foi daí que o bichinho do paradesporto me acertou e eu tô até hoje aí, né? Comecei em 2012 na PADV como guia nos Jogos Escolares. Aí de lá fui auxiliar técnico do saudoso Ricardo Roberts. Depois fui técnico da PADV e estou até hoje. Conseguimos aí, graças a Deus, títulos importantes Desde 2012, né? Eu fui terceiro lugar nos Jogos Escolares. Fomos campeões regionais em 2016. Campeões brasileiros da Série B em 2022, se eu não me falha a memória, 2021. E estamos até hoje aí. Se Deus quiser, esse ano traremos mais títulos aí para a PADV. Muito bem, Tiago Caetano, a bola é sua. André, é um prazer falar contigo. Admiro muito o seu trabalho, já te falei já. Quando você chegou no futebol de cegos, né, primeiro com a molecada, né, que era o período escolar ali, como foi esse impacto para você? Entender o esporte? O que você viu de diferente ali que te atraiu para você estar até hoje aí trabalhando com paradesporto? Em 2012, né? Em 2012 a PADV tinha uma safra muito boa, né? Então nós tínhamos ali G. Anderson, que está jogando hoje, Jefferson que se lesionou, Jonathan, Otávio, Patrick, finado Patrick aí. Foi o mesmo ano que eu conheci o Dudu e o Thiago Paraná, ambos estavam ali, Dudu no Rio de Janeiro, Thiago Paraná pela equipe do Paraná. Inclusive o técnico Roderley era o técnico dessa época, o atual técnico do Corinthians. A primeira experiência minha foi bem difícil, né? Eu não conhecia nada da regra, sempre fui jogador de futebol de salão no gol, e lá atuando como chamador, até conhecer a regra, entender a dinâmica, uma experiência muito boa. Aí depois estar presente na equipe, nos treinos com o professor Ricardo Roberts, onde eu aprendi muito, aí conhecendo as metodologias dele. O professor Bahia hoje fez uma dupla muito forte no ICB, com o professor Gerson, o professor Ramon. Essas são minhas referências aí no futebol de cego, que fizeram o seu profissional aí que eu sou hoje. Você citou aí o professor Ricardo, né? O Ricardo Roberto. Como que foi a convivência com ele? O que ele te trouxe de conhecimento? E como que era trabalhar com ele? Eu lembro dele na época do Cezec, acho que ainda. Quando eu tentei ser atleta, viu, André? Era bom ala. Tentou? Tentei, era bom ala até. Ia pra cima, só que, cara, depois a vida levou a gente para outro caminho e desisti.
Ainda dá tempo de voltar, pode ficar tranquilo. Não, já tô velho já, professor. Já tô velho, já tô com surdo, já não dá mais não. Entendi. Tem uns menininhos pra você correr atrás ali, não dá não, correr atrás imagina do... correr atrás do Cauã. Não é fácil, pô. Mas qualquer dia eu vou levar meu... André, Pode falar. tem uma posição boa pro Thiago, viu? Gandula. Olha lá. Falou a pessoa que disse que ia treinar o físico na PADV, tô esperando até hoje. Vai treinar. Não é? Do copo. Ô, Então, André, professor. como foi a convivência com o professor Ricardo, assim, porque ele era um cara, pelo menos assim, eu nunca tive convivi com ele pessoalmente, assim, só jogando contra, mas ele é um cara bem enérgico no banco, né? Sim, na verdade, assim, os últimos anos que eu estive com ele não era tão enérgico, mas ele tinha uma experiência enorme, né? Ele tem um feeling aí para captar novos talentos que era absurdo. Cauã surgiu ali com ele, né, acho que meados de 2016, acho que foi 2016, se eu não me engano. E ele, de longe, ele percebeu que seria um dos melhores atletas do Brasil e está se firmando hoje, né? Passava muita experiência, visão de jogo, foi técnico da seleção 2012 em Londres junto com o Ramon, né? Depois, na seguida, ele já veio para a PADV. Ele é um técnico que tinha uma personalidade única, né? Ele conseguia passar as ideias dele, tanto nos treinamentos quanto no jogo, né? Ele tem as suas ideias convictas, seu sistema dificilmente mudava e trazia resultado, né? Claro, hoje em dia nós temos vários outros sistemas e táticas de jogo que diferem do que era passado antigamente, mas isso é a evolução do esporte, né? Acontece em todas as modalidades. Foi um grande prazer aprender com ele ali durante essa estadia. Você falou da sua formação, né? Como você falou que se formou na Faculdade de Guarulhos, é isso? Isso, Universidade de Guarulhos. O que você aprendeu com o futebol de cegos, assim, que você tenta trazer do futsal, né, que é o mais próximo pelo número de atletas, o que você tenta trazer do futsal para o futebol de cegos, e o que você acha que dá para fazer e não dá para fazer? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu fui atleta de futsal por muito tempo, né? Só que na minha época a gente não tinha tanto... Eram as regras antigas ainda do futsal. E quando eu entrei no futebol de cegos, um dos maiores problemas que nós temos na modalidade são material científico, né? Artigos científicos que falam da época. E nessa época, 2012, 2013, o conteúdo era muito pouco. E até hoje nós desenvolvemos esse método. Eu, Tafarel, conheço muitos profissionais também da área que empregam o sistema de teste. Por exemplo, eu vejo uma jogada lá que deu certo para uma equipe, a gente estuda o que deu certo para ela para trazer para a nossa e também como neutralizar essa jogada do adversário. Porém, muitas dessas jogadas não são do futsal convencional, né? O futsal convencional é muito forte pelas transições, pelas rodagens, né? O atleta toca, girando a bola. Uma coisa que o próprio Ricardo Roberto tem me confidenciado que queria trazer para o futebol, né? Que é você toca para um ala, esse ala faz um rodízio e vai fazendo essa transição. Hoje no futebol de cegos, eu acho um pouco difícil disso acontecer ainda. Acredito que vai acontecer, mas não nesse momento. Porque demanda de uma habilidade muito grande dos atletas, né? Principalmente um senso de posicionamento. Que é uma defasagem que eu vejo hoje em alguns atletas novos que vêm para o futebol de cegos, né? Eu acho não, né? Tenho certeza que essa competição atual que nós temos no nosso calendário, em que você acaba colocando os jovens atletas num peso que ainda não são deles. A PADV, ela teve muito cuidado, né? A gente sofreu muita pancada ali por segurar os atletas ali e colocá-los no momento certo, para que não eles sofressem uma pressão que não é deles no momento. Isso aí acontece tanto no futebol convencional quanto no futebol de cego. Às vezes o atleta chega despreparado para uma equipe de alto rendimento. E aí quando chega lá, os treinadores às vezes não têm o feeling de trabalhar esse atleta, a sua base ali, para melhorar seus fundamentos básicos. E aí ele chega com aquela pressão, não consegue segurar essa pressão
e muitas vezes acaba desistindo da modalidade. Eu conheci alguns atletas que desistiram não estavam prontos e acabaram recebendo uma proposta de uma empresa e foram. Outros atletas podem ir para uma outra modalidade coletiva que premia mais rápido. Então acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande para inserir o atleta na modalidade. E fazendo a outra resposta de trazer o que é do convencional para o futebol de cegos, a gente utilizou muito o losango na época. Os meninos aceitaram e entenderam, e hoje é um dos esquemas mais fortes defensivos aí da PADV. O Tafarel também fez uma alteração ano passado que foi muito boa, né? Manteve o losango, só que diferenças de recomposição na defesa. E a gente vai tentando observar o futsal e trazendo, mas muito do que nós passamos, nós criamos ali, né? Observamos uma forma de ataque e de defesa diferente. A gente cria isso no treino e transfere para o jogo. E é aquilo, na tentativa de erro e acerto, né? Acerto e erro. Muitas vezes dá errado, a gente aborta, muitas vezes dá certo, e a gente segue trabalhando aí, buscando essa inovação. E o que falta mesmo é a produção aí de conteúdo científico para ajudar os profissionais que estão entrando aí na área. Eu percebo assim que a PADV, tirando o fixo, né, que geralmente, pelo menos foi no regional e no paulista, que é um magrão, que é mais fixo, e mais o resto, muita mobilidade. Como tem sido esses treinos, dessa questão do perde e pressiona, que eu também percebo que a PADV tem feito bastante, tem dado resultado. A intensidade dos treinamentos hoje, você acha que mudou muito do que era antigamente? A questão do jogo mais coletivo, você percebe e é de fato isso, você que é treinador, ou é só uma impressão de quem está de fora? Não, eu posso trazer aí a experiência dos anos anteriores, né? Que a maioria das equipes jogava ali no 2-2, 3-1, né? 3 atrás, 1 na frente, ou 1-1-2. A partir de 2012, o Fábio também na seleção, ele começou a implementar isso, né? E aí, naquela época, a seleção era a base da HFUC. Então a gente começou a jogar com praticamente a seleção, né? Nos regionais, no campeonato, a gente via as transições rápidas. E nisso, eu mesmo comecei já a implementar na PADV. Não, a gente não pode mais ficar com um sistema de jogo engessado. Isso não quer dizer que durante a partida nós vamos fazer um 2-2 ou um 3-1. Isso varia muito de cada momento, né? Mas o importante é você ter um sistema estabelecido, pré-estabelecido, para que seus atletas entendam como deve ser o jogo e também colocar também na cabeça deles que o jogo muda. Então você tem que se adaptar de acordo com o jogo para tentar buscar a vitória. Às vezes, numa própria lesão, seu atleta sai, você tem que mudar seu sistema de jogo. E nós vínhamos treinando essas transições rápidas, a PADV sempre treina ataque e defesa muito rápido, porque o jogo atual permite isso, né? Pede isso, e nós temos a felicidade de terem jovens atletas, né? Então, com atletas mais jovens, a gente consegue atacar e defender. Antigamente, a gente tinha os atletas um pouquinho mais velhos, né? Então, aí você tem que adaptar o seu jogo para isso também, né? Essa mudança de geração da PADV faz com que a nossa equipe agora seja muito forte, muito veloz. O Magrão, assim, não é tão móvel ainda, porque ele entrou esse ano na nossa equipe, né? Então, ele é um jovem garoto que tem muito para evoluir, está evoluindo. Eu acredito que com os trabalhos aí dos próximos anos, ele vai se tornar um dos melhores jogadores aí da defesa. Legal, o Magrão começou aqui com a gente em Campinas, o André. E aí ele ia chutar a bola, ele chutava o chão. Aí o Danilo Lima, e eu falava, Magrão, tenta bater mais no meio da bola, você tá chutando o chão. E aí a gente vai brincar com ele aqui hoje, já não consegue pegar ele não. O Magrão tá evoluindo bem. E é legal ver essa transformação, né? Quando começou, acho que ele tinha 15 anos, e a evolução. E eu percebi também, depois que ele foi pra PADV, já como ele evoluiu em 6 meses. E aí entra já numa pergunta, André, você falou de levar muita pancada. A PADV passou por um momento inusitado, né? Que foi um rebaixamento, mas vocês continuaram acreditando na questão dos jovens atletas, de revelar jogadores. Qual que foi esse momento, assim, tipo, e a PADV, que era uma equipe que contratava mais, essa mudança de trabalho, de filosofia para vocês, porque quando isso serve para o futebol de cegos, mas e muito do convencional. Quando não dá certo, rasga tudo e começa tudo de novo e volta no que dava certo.
Como que foi esse momento dessa transformação? Ou foi o acaso? Não tem nada de acaso, né? Desde quando eu entrei na PADV em 2012, a PADV sempre foi uma equipe que formou muitos atletas, né? Que nem eu disse, que nem eu comecei aqui o áudio, né? Quando eu entrei em 2012, a PADV tinha lá G. Anderson, Patrick, Jonathan, Jefferson, Otávio. Se eu não esqueci de mais alguém aí, são jovens garotos, né? Que começaram lá com o Ricardo Roberts. Aí depois a gente passou um período sem alguns atletas novos, aí apareceu aí Cauã, o Samir vem em 2016 do SESEC, aí veio o Anael na sequência, Marco Antônio, o Alif surgiu aqui perto da minha cidade aqui de Mogi, e aí os meninos vieram surgindo, o trabalho continuou sendo feito, o Ivan sempre deixou bem claro que tem que ter essa renovação, o Ricardo Roberts também sempre foi um técnico formador de atletas, então o DNA da PADV é de formação. Só que assim, a gente está num campeonato de alto rendimento. E como eu te disse, são 5 anos mais ou menos, 6 para você revelar um atleta. Exceto os acasos, né? No caso do Alif, surgiu aí acho que em 2018, 2 anos, quando ele apareceu num treino aqui na minha cidade. Eu já vi que ele tinha um toque diferente de bola, então a gente já foi para a PADV, então ele já estava mais preparado. Hoje em dia a gente tem o Gabriel aí na HFU, que também já surgiu muito preparado. Então agora é só trabalhar o refinamento desse atleta. Então tem essas diferenças, mas a média é 5, 6 anos aí para você ter um atleta de alto rendimento. E nesse período a PADV precisa competir. Não dá para esperar o atleta entrar com ele cru e nem esperar ele formar. E aí entra assim os investimentos. A gente tivemos times muito fortes, só que não deu certo. E a partir, acho que de 2016, se eu não me engano, 17, não vou me recordar, a gente começou a inserir os jovens e entender ainda que quanto mais o time treina a sua base completa, mais forte ele fica. A PADV é um exemplo claro disso. E um outro exemplo mais claro disso é o ICB, que foi multicampeão aí quando ele tinha a sua base com Jefinho, Guegueu, Cássio. Então, o time foi multicampeão porque a base inteira treinava lá. E isso levanta várias questões, né? As contratações funcionam? Funcionam. Contratações pontuais. Mas equipes hoje que só contratam para jogar o futebol de cego estão sofrendo muito. Haja vista aí equipes como o próprio Corinthians, que não consegue ter uma consistência. Aí nós vamos para as equipes como a Passe, que treina junto, tá indo bem. A PADV treina junto, tá indo bem. A HFU, que tem 2 extraterrestres, então fica bem complicado, né? Aqueles 2 ali se diferem de muito. Eu falo que até 3, né? Porque o goleiro Luan também é um outro cara fora de série. Para mim, O Padilha também, né? Mas eu vou falar só dos brasileiros. A Argentina, eu gosto muito deles, mas que fiquem na Argentina. Né? Para mim, o Luan e o Vinícius foram os maiores goleiros que eu já vi jogando futebol de cegos, né? O Vinícius que jogou na PADV e o Luan. Então, tem esses acasos aí que fazem que a gente tem que tirar o chapéu. Mas acho que ficou bem claro que as equipes que treinam juntos são as que vão mais ter resultados aí para frente. Até porque se você vive só de contratação, você cria uma dependência muito grande, né? E é muito difícil manter essa dependência, principalmente por questões financeiras. Um ano que você não tem uma finança tão boa, você fica refém e aí pode atrapalhar um projeto, né, André? Sim, atrapalha um projeto e você também não tem interesse em formar, né? A partir do momento que você tem recurso para você contratar, muitos não vão querer formar, né? Uma vez numa discussão lá no Galera Massa, um professor, Alex, eu acho que Alex, eu não lembro o nome dele, eu sei que era de Minas. Foi numa época que a PADV... É o Twitter da Cegaiada, né? Isso, a PADV contratou John Gonzalez, contratado Guegueu e o Vitor, e o pessoal começou a criticar, e ele falou uma coisa muito séria: vocês têm que parar de ser hipócritas. Se vocês tivessem dinheiro, vocês fariam a mesma coisa. Isso acontece, né? Se você tiver o dinheiro, você não vai formar, você vai contratar. Só que a PADV contratava, mas continuava na base. É uma linha bem complicada, porque tem a questão da contratação e de gerar um comodismo, né? Você vai lá, você tem dinheiro, você precisa de um... Tá dando tempo convencional, você
precisa de um lateral, você vai lá, contrata um lateral e resolve o problema. Mas a questão da formação é tão importante para manter, principalmente o futebol de cegos. Como você tem visto essa questão de novos jogadores, essa dificuldade que a gente percebe, gera vários debates, por que não está se formando mais atletas, por que está tendo poucas renovações, o que você acha que pode estar influenciando isso? É uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, e aí vem várias questões diferentes. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Eu tenho minha visão, né? Além disso, também eu estou desenvolvendo um estudo aí, algumas pessoas estão me ajudando, eu estou tentando fazer esse mapeamento aí no Brasil, do porquê as pessoas não estão, as equipes não estão formando atletas, quais são as suas dificuldades. Muitos apresentam a questão financeira, muitos apresentam aí a falta de crianças com deficiência visual, ou até adultos, né? N fatores aí já foram apresentados. Eu tenho algumas teorias, né? Primeiro, o interesse real em trabalhar a formação, porque leva-se tempo, né? E qualquer técnico, ele é cobrado por resultado. Então, às vezes, ele prefere contratar para que a sua equipe tenha resultado, né? Um dos pontos. Segundo, são as cidades do interior do Brasil, por exemplo, que fica muito distante uma criança com deficiência de ir até um centro de treinamento. Então, precisa criar-se espaços especializados, com profissionais especializados para desenvolver a atividade para a pessoa com deficiência dentro da sua cidade. E aí depois a gente tem uma captação dessas crianças para um centro específico para desenvolver a modalidade. Só que isso também precisa de tempo e recurso. Tem que ver se as autoridades vão querer destinar esse recurso. Mas para que isso aconteça, por exemplo, principalmente nas cidades do interior, as crianças precisam saber que o futebol do cego existe. Então, eu acho que criar uma estratégia para levar jogos, fases dos campeonatos para essas cidades é muito boa. A gente pode pensar para o ano que vem para a Liga, já que ela é disputada em 5 cidades, por que não expandir para o interior, fazer parcerias com outras cidades, para que assim a gente consiga fazer o nosso futebol ser divulgado. Muitas pessoas não sabem que o futebol existe, então não vão praticar. Mas aí conseguem ver o atletismo, a natação, que são modalidades que que dão bolsa muito rápido, é uma modalidade individual, você fica em primeiro, segundo, terceiro, você vai ganhar uma bolsa. Futebol de cego é uma modalidade coletiva e sua equipe precisa estar em primeiro, segundo e terceiro para ganhar uma bolsa. Então é muito difícil a gente fomentar o futebol de cego por N fatores. E, além disso, você tem profissionais que, hoje aqui em São Paulo, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de ser remunerado para desenvolver o trabalho. Tem profissionais que não recebem e eles precisam dar o alimento ali para sua família, então fica bem complicado. Acho que assim que eu conseguir completar esse estudo, a gente vai ter mais dados aí para apresentar, porque a gente fica muito discute aqui, discute na rádio, discute na Galera Massa, mas a gente precisa apresentar em dados, que a gente tem como provar o que está acontecendo e o que tem que ser feito para reverter essa situação, porque ao meu ver, o próprio Regional Sul aí, que de 2022 para cá, as equipes caíram aí drasticamente. Esse ano poderia terminar um regional com 7, né? O KDV mesmo se esforçou muito para levar uma equipe. Então, as equipes estão velhas, não há formação. Se continuar nessa pegada, vai diminuir o número de equipes e vai acabar os regionais. Isso é uma coisa, é um fato, não é nem uma previsão assim, é um fato que vai acontecer nos próximos anos se não houver fomento e se nós não nos mexermos para aumentar o número de atletas aí. Muito bom. Eu vi o seu estudo que você colocou até no Galera Massa lá, André, mas acho que também falta um pouco de interesse de quem comanda, né, a modalidade, porque a gente dá sugestão, eu já sempre falo também aqui, eu entrei em contato com algum pessoal no final do ano passado para dar ideias e levar festivais para o interior, porque, cara, não é possível que o estado de São Paulo, o tamanho que é, né, o estado mais rico do país, não tenha 3 equipes, né? A gente tem basicamente 3 equipes, é que a PADV tem o KDV que consegue ter 2 equipes. O que você acha que, assim, olhando aqui para dentro do estado, dá para ser feito para divulgar a modalidade? Porque você olha no Global, tem que montar não sei quantos grupos, porque tem equipe pra caramba. É lógico que tem muita equipe frágil, mas isso vai ter em qualquer lugar, em qualquer modalidade. Você vai ter os melhores, vai ter os bem limitados. Mas tem.
e no futebol a gente não tem. O que você acha que daria para fazer aqui, internamente, para começar a expandir e divulgar e conseguir atrair mais pessoas para o esporte? Ótima pergunta, hein? No futebol, por exemplo, aqui, ó, vou falar aqui na minha região, Itaquá e Arujá, né? Eu consegui trazer o projeto para Itaquá, então as crianças de Itaquaquecetuba estão indo para o Comitê Paralímpico, tem 25 crianças sendo atendidas lá, com as deficiências diversas, né? Mas a cidade não conhecia o centro de treinamento, a cidade é enorme. Aí eu vim agora na cidade de Arujá, uma cidade um pouco menor, também não conhecia o centro de treinamento, tem deficientes e as crianças vão agora para agosto para o centro de treinamento. O centro de treinamento paralímpico cede o transporte, alimentação e uniforme para as crianças. Então eles vêm buscar as crianças aqui, dão um treino e voltam. Mas o que mais me deixou abismado foi porque as cidades de grande porte não sabiam que existia esse trabalho sendo feito. Então agora imagine as outras cidades que também não conhecem esse trabalho. Então a gente peca muito em divulgação, né? E aí a partir do momento que eu apresentei o que é o centro de treinamento, todas as autoridades envolvidas já correram atrás para captar as crianças para levar para o centro de treinamento. Então era tipo uma falta de informação. Hoje eu acho que nós temos que investir pesado. Se você pegar a rede nacional, TV aberta, você não vê o esporte paralímpico. Ocasionalmente aparece uma matéria que nem apareceu no Jornal Nacional do futebol feminino, mas depois já se acaba, se apaga e todo mundo esquece. E a gente sabe que a notícia, vocês que são ainda do jornalismo, se não for batido ali várias vezes, o pessoal esquece. André, infelizmente. Sim. Isso aí eu posso até fazer uma colocação que aconteceu ontem. Só reforçando mesmo o que você falou. Num jornal de uma grande emissora que todo mundo glorifica, falou-se bastante da Escola Paralímpica e tudo mais, só que não citou absolutamente nada da Copa América de Goalball que está rolando agora. Sim. É só entendeu? Ter falado bastante da Escola Paralímpica já me deixou feliz. Já é daí que surgem novos atletas. Mas eu acho que, além disso, a gente tem que envolver nossos políticos aí para direcionar para as cidades que esse projeto existe. Vamos formar atletas. Existe um projeto, agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Educação Paralímpica. Eu sei que o professor Chico, do INSEP, vai no interior das cidades dando curso. Só que aí depois eu não sei por que essas cidades não desenvolvam, ou se desenvolvem também. Eu não posso falar que não desenvolve esporte, que a gente não está presente. Então, depois que a gente terminar esse projeto, o ideal seria criar um grupo aí nacional de técnicos e a gente começar a trocar ideia. Tem uma criança aqui, tem uma criança ali. Nós fazemos muito isso nos jogos escolares no futebol. Então, eu, David, lá do Ceará, o professor Fabrício, de Goiás, o professor Gustavo, do ECEMA, a gente tem um grupo, a gente vai conversando ali, aqui tem 2 meninos. Não, traz para os jogos escolares. A gente sabe que precisa de 4 pessoas para jogar, sim. Mas existe uma brecha no regulamento que nós pedimos para colocar, que 2 crianças vindo de um estado podem se unir a um outro estado que tem 2 crianças para que elas possam jogar, né? Porque a gente só tem jogos escolares para essas crianças disputarem. Então, levá-las para lá e elas não participarem é um pecado, né? E provavelmente elas vão desistir da modalidade. Então, quanto mais nós pudermos criar oportunidades para elas praticarem a modalidade, mais chance delas continuarem na modalidade. Eu queria ter jogado com jogos escolares na minha época, teria sido bem legal. Mas é impressionante, assim, às vezes eu conheço novos deficientes visuais, né, que é o que nós estamos falando aqui, e eu falo do esporte, do goalball, do futebol, e assim, cara, falta muito conhecimento. E aí também é um problema da educação do brasileiro, né, de não, nas escolas não educar a criança para prática esportiva, porque a gente tem aquela educação física que todo mundo sabe como funciona em colégio, né? Joga uma bola lá. Hoje eu acho que deve estar um pouco melhor, não sei como que é hoje. Mas não sei não, eu já estive em colégios e para mim tá pior, né? A exclusão para mim não tá nem sendo mais só com o deficiente, a pessoa com deficiência. Você tem a exclusão dos atletas que jogam só futebol, quem não gosta de futebol não joga. Você tem a exclusão, eu gosto de jogar vôlei.
Aí, se tá usando futebol, você não pode usar. Aí você tem aquela criançada que não gosta de nada porque não teve nenhuma vivência, que fica lá na arquibancada. E nisso a gente tá virando uma sociedade aí sem conhecimento do esporte, sem praticar um esporte e cada vez mais obesa. Olha, na rede pública eu posso dizer o contrário, viu? Porque uma coisa que me surpreendeu bastante, eu tenho uma filha em idade escolar, e uma coisa que me surpreendeu bastante foi justamente os professores e a escola promover uma visita técnica ao CT Paralímpico. Ela até foi bombardeada de perguntas, porque na escola em que ela estuda, todos sabem, claro, que eu sou da área do jornalismo, que eu sou da área do esporte adaptado. Então, ela foi bastante massacrada lá, com perguntas, inclusive. Mas aqui, pelo menos nessa região aqui que eu moro, isso é bastante explorado. Isso é bastante... Mas você tá na região central, né? Não, eu tô na leste da periferia. Então, mas aí eu acho que é exceção, porque eu já estive palestrando em algumas escolas e, na verdade, tem profissionais da minha área que não conhecem esse treinamento paralímpico, que eu acho um absurdo. Pois é, a minha filha, ela estuda escola pública, ela era da prefeitura e foi pro estado agora. E ela, realmente, ela tem esse contato, ela tem essa vivência com o esporte no geral e tem essa pincelada, lógico, não tão a fundo, porque por conta disso, por conta da falta de conhecimento mais aprofundado. Mas ela tem, sim, uma pincelada no esporte paralímpico adaptado. E para minha surpresa, foi promovida uma visita ao CT Paralímpico. Eu falei, como assim? Mas não Até é brinquei só de bola. Né? Caetano. E não é... Oi, pode falar, TLF. E o professor André e a Eva, só me meter nesse debate, porque sou professor também de formação. Fica à vontade. E aqui no Mato Grosso do Sul, o aluno especial, ele tem um professor para ele. Não é o professor, não sei como que são nos outros estados, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, você tem um aluno normal, né, sem nenhuma necessidade especial, e o aluno especial ele tem um professor à disposição dele, seja qual a limitação ele tenha, né? E não são todos os professores que são formados, os licenciados das faculdades, que eles saem com essa qualificação para trabalhar com aluno especial. Hoje, aqui na Universidade Federal, por exemplo, é obrigatório falar Libras. Você tem que falar Libras. Você sai da formação da licenciatura com Libras. E sobre o desenvolvimento do esporte escolar, eu estudei no Colégio Militar, como vocês sabem. Lá no Colégio Militar era direcionado. Futebol, futsal, handebol, vôlei, atletismo, natação, tênis. É a única escola no Brasil que eu vejo que tem direcionamento para o esporte. Porque, de fato, todo mundo acha que vai ser Neymar, Pelé, Messi, Maradona. E, às vezes, falta a Caetano, André e Evelyn no profissional, no professor, falar, Thiago, às vezes você não serve para futebol, você pode servir para tênis, ou para basquete, ou para atletismo. Então eu vejo também falta qualificação nos profissionais de ter essa visão de indicar o aluno para a modalidade correta. Perfeito, né? Eu lembro na faculdade um professor meu mencionou, teria que existir nas escolas uma escola de esporte, porque aquele rapaz, eu lembro que ele ainda virou para a sala e falou, quem aqui garante que não teria um medalhista de ouro no tiro ao arco? Ou no tiro esportivo? Vocês nunca praticaram. Então, se nós não oportunizarmos isso para as crianças, a gente não vai saber quais são as suas habilidades, né, para que ele possa desenvolver. Infelizmente, a gente vive num cenário que poucas escolas conseguem trabalhar isso. Ô, professor, só para ficar claro para o ouvinte, o senhor defende, então, eu citei o exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, eu fui professor, inclusive, de educação especial, o senhor defende que todos os professores incluam seus alunos para conhecer os esportes adaptados. O senhor defende essa tese? Não só os adaptados, como todos os esportes que existem disponíveis, Porque, que nem eu falei, a gente trata do deficiente porque nós vivemos nesse mundo, né? Com pessoas com deficiência. Mas eu já também vivenciei o outro lado, de que eu vi pessoas com potencial muito grande que poderiam estar numa corrida de rua, num atletismo, numa natação, num tiro ao arco, num tiro esportivo, mas num tênis. Mas como é que a gente vai propiciar isso para o aluno se nós vivemos no mundo fechado do futebol? A gente não teve uma educação com outros esportes, salvo algumas escolas particulares, escolas militares, que incluem isso, né? Então, tem que ser feita uma reforma no esporte geral, principalmente no esporte educacional, para que os professores incluam
as crianças nessas modalidades. Só que também a gente não pode esquecer de que, infelizmente, eles não têm muita estrutura para que isso aconteça, né? A gente tem que olhar N fatores aí do porquê não é desenvolvido nas escolas. E vai do interesse do aluno também, né? Eu digo isso, dando meu exemplo aqui novamente, eu vejo pela minha filha mesmo, por conta do interesse dela. Como ela estudou no CEL, que é da prefeitura, o CEL, ele promove muito isso, né? Essa questão de atividades culturais, esportivas também, e ela passou por algumas, até identificar uma que ela gostasse, que ela se identificasse mais. Então ela fez tênis, ela fez atletismo, ela passou por várias coisas que o CEL oferecia. Perfeito. Até ela se entender com a capoeira, ela se encantou com a capoeira, se encontrou na capoeira e lá ficou, até Tá hoje. vendo? Mas Imagina Mas ela se achou, né? sim. Mas aí é que tá também. Eu em momento nenhum influenciei em alguma coisa. Nem eu, nem o pai dela. Ela mesma, por interesse próprio, foi falando, não gostei, vou para outra coisa. Não gostei, vou para outra coisa. E assim foi indo. Então, eu também percebo um pouco dessa falta de feeling da própria pessoa. Ela achar que ela não gosta daquilo, não gostou daquilo, e não tem interesse em procurar outra coisa também. Tem esse outro lado da vertente. Sim, mas o bom é que aí a gente tem aquela questão, ela teve aonde procurar. Sim, ela teve. Esse que é o ponto. Teve onde procurar e teve também dentro do espaço quem a orientasse, porque é muito mais difícil. Eu, por exemplo, que só trabalho com o esporte mais pelo lado de fora, do que quem está dentro do esporte orientar também. Perfeito. Aqui em casa também, né? Tenho o meu filho de 16 anos, eu sempre incentivo ele a jogar futebol. Coisa de pai. Hoje ele joga bola, mas ele se identificou com a corrida. Ele sai às 5 horas da manhã, ele corre 10 km e volta para casa dele. Tem 16 anos. Eu nunca incentivei ele a correr. Mas ele viu em algum lugar o interesse de correr. Hoje ele treina, não para competir, mas eu acho que o esporte, professor, ninguém vai pensar só em medalha, mas o esporte ele salva, né? Sim, o esporte é uma ferramenta de inclusão e de crescimento pessoal, né? Os conceitos que você aprende no esporte, como perder, como melhorar o seu rendimento para performance. Hoje eu conheço empresários que utilizam um termo muito forte, né? Que vem do esporte nas suas empresas, que é performar. Eu quero que o meu funcionário de determinado setor performe no que ele é bom para evoluir minha empresa. E é um termo que vem do esporte. Hoje, a gente está cruzando essa barreira para outras áreas. Essa discussão, ela precisa ser, né, debatida, e fazer o que você tem feito, né, professor? Porque não adianta o que você falou, não adianta a gente ficar debatendo, não colocar no papel e provar o que nós estamos falando, porque daí vai muito da opinião. Que nem eu falei, aqui eu sou uma formiguinha, eu saio atrás o tempo todo. Se todos os professores pensassem dessa forma, não é fácil, cara, não é fácil você correr atrás de algum atleta para você convencer ele. A gente esbarra no outra coisa que a gente vai discutir aqui mais de uma hora, que é a família entender que o atleta, que a criança com deficiência, ela pode sair da sua bolha e praticar um esporte e vencer na vida, né? Então são N fatores aí que nós temos que avaliar na hora dessas discussões que a gente leva. Mas é também muito, eu imagino, né, professor, que assim, você vai ter 40 moleques na mão ali, meninas, e talvez eles não se interessem, mas quando você, um professor que é formador, e ele vê aquilo começar a brotar ali na criança, começar a desfrutar disso, de fato, e você vê, revelar alguém, não para ser campeão, como eu falei, mas você revelar que eu falo da criança começar a ter interesse, é muito prazeroso, né, pro educador, né? Sim, sem dúvida, né? O Ivan sempre fala isso, né? Que o esporte é o meio, mas não é o fim, né? A gente insere o atleta no futebol de cegos, como a gente teve desse time que eu comentei aí de 2012. O G. Anderson virou advogado, o Otávio e o Jonathan estão em empresas muito boas, o Jefferson. Então, eles começaram no futebol, tiveram o seu ano aí que não conseguiram tanto êxito quanto os que têm hoje têm a oportunidade, mas hoje eles são homens de respeito, trabalham honestamente, são bons nas suas carreiras. E começou ali no futebol, né? Ajudou eles. E eu acho que oportunizar o esporte para a pessoa com deficiência abre uma janela, um mundo que eles não conhecem, né? Infelizmente, a gente tem
Eu até brinco, né? Quando a gente passa ali na Avenida Bandeirantes, um cruzamento da Bandeirantes, e tem um deficiente visual que vai lá, ajude o ceguinho a viver, pedindo esmola na rua. Eu Eu fico adoro isso. doido com ele. Eu fico- E hoje ele tem Pix, tem máquina de cartão, virou uma empresa ali para ele. E sendo que ao lado ali tem um centro de treinamento que ele podia praticar um esporte, arrumar um emprego e trabalhar honestamente, né? Assim, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho a galera que eu acompanho que pratica esporte, de algum jeito consome o esporte, né? Ou já jogou, ou tá atuando ainda. E a galera que não tem a convivência. Eu vejo, assim, a diferença, cara, de ser independente. Total, muda. Lógico que quem não pratica também vai conseguir, pode, por orientação da família, mas a diferença de tudo, de independência total, assim, é muito grande essa diferença, cara. E eu acho que o esporte, ele tem, mesmo que, não, como você falou, vai virar advogado, vai virar professor, vai fazer outras coisas, mas eu acho que a criança com deficiência, ela tem que ter o contato com o esporte para poder se desenvolver. Eu acho que é essencial. Sim. E aí a gente também tem que tirar o chapéu, mesmo não sendo como a gente espera, por o Comitê Paralímpico, né, que desenvolve o programa da escolinha, né? A própria CBDV, que está desenvolvendo, que desenvolve a base lá, a ideia do Fábio, que buscou nas cidades e leva para as fases de treinamento as crianças para desenvolver a base, né? E, aliás, eu, nesse mês de setembro, fui convocado aí para ajudá-los lá numa fase de treinamento da seleção de base também. Eu já tinha participado, acho que no ano passado, ano retrasado, eu não me recordo. E esse ano eu vou novamente, agora em setembro, com a base e com o futebol feminino. Já entrando já nesse tema aí para a gente mudar a pauta, como está sendo essa questão do futebol feminino, né? Esse começo ainda está engatinhando, né? E a gente vê ainda o futebol de cegos masculino, o quanto ainda a gente não está pronto, né? Quanto tem para melhorar, quanto tem ainda muito para melhorar em vários quesitos. Então eu imagino que o futebol feminino ele vai levar um tempo também. Mas como está sendo esse trabalho? O importante é que está sendo feito, né? Começou em 2018 lá, a gente começou um time na PADV, né? Aí eu, o David do Ceará e esqueci o nome da professora, que agora é técnica do CDMAC, Larissa, estivemos à frente da seleção, da primeira seleção que foi convocada no festival. E lá tivemos muitas meninas que mostraram muito desempenho, né? Aí ficou um tempo parado, uma lacuna aí que nós perdemos, e agora retornou. E o bom é que retornou com fases de treinos regulares, porque o que desenvolve o atleta é ele estar treinando regular. Tá na seleção, ótimo, mas principalmente os trabalhos que são feitos no clube, que é feito aqui na PADV pela professora Thalita, lá no Ceará, professor David, eu sei que tem o professor Rodelei também, do Corinthians tem, fiquei sabendo que a Agapuc também está desenvolvendo um trabalho, e oportunizar para essas meninas a vivência do futebol de cego, o treinamento, é o que vai melhorar. Claro, nem eu sempre bato na tecla, lembrando que tem que ter paciência, né? 3, 4, 5 anos para desenvolver. Vão surgir atletas com potencial assim, em curto tempo? Provavelmente, né? Podem ter meninas ali que já, principalmente as meninas que já passaram pelo atletismo, ela tem uma desenvoltura mecânica muito boa, o que facilita no processo de aprendizagem. E nisso elas vão evoluindo. E elas mesmas têm que ter paciência, né? Eu sei que a CBDV ela tem uma psicóloga que ajuda e é muito importante para os atletas entenderem que elas precisam ter a paciência com elas para respeitar o tempo ali, o processo de aprendizagem, para que ela possa evoluir. Eu sei que tem o deslumbre da gente disputar um mundial, e aí entra aquela questão da competição, então o treinador também tem que ter esse feeling da cobrança. Eu sei que vai ter que ter cobrança, mas tem que saber cobrar, porque as atletas ainda não estão prontas, para que a gente não perca esse time que a gente está construindo aí. E você dá um prazo de quantos anos para começar a ter competições? Você tem um levantamento de quantas meninas hoje praticam a modalidade? Pratica que eu falo para competir, alguma coisa assim? Sim, não tenho, né? Tivemos mais de 30 meninas no festival, né? A PADV tem um time aqui com 4, 5 meninas, acredito os outros estados também têm. Vai depender das equipes dos clubes formarem, né? Só que é aquilo, né? Quando você cria uma equipe nova, existe um gasto, um custo, equipe técnica. Se você for tentar auxiliar o atleta com alguma bolsa, isso gera custo.
Infelizmente a gente mal consegue manter as equipes masculinas, né? E a gente vai ter que tentar recursos para as equipes femininas. Então, é assim, um trabalho que vai partir muito da diretoria de cada equipe e essa consciência para formar a equipe. A partir do momento que a CBDV também colocar um campeonato, isso vai ajudar muito, né? E aí você já tem um motivo maior para que essas meninas consigam treinar para disputar um campeonato. Hoje não tem competição, é só festival. Só festival, não tem uma competição nacional. Muito porque precisa que os clubes criem as equipes. E para criar as equipes precisa do campeonato. Então a gente está num redemoinho. Eu acho que precisa conversar, né? Uma coisa que eu sinto falta é essa conversa de confederação, clube e técnicos. Né? Uma reunião mesmo, uma reunião que seja mensal, ou bimestral, ou trimestral, para definir o futuro do futebol. Porque não compete só os clubes, não compete só a federação, né? A organização disso tudo. Eu acho que tem que ter uma união entre clubes, técnicos e confederação numa reunião. Falar, ó, nós queremos fazer um campeonato daqui a tanto tempo. Clubes, vocês conseguem montar o que precisa, vamos ver o que a gente consegue ajudar, uma ajuda daqui, uma ajuda dali, a coisa anda. Senão a gente vai ficar sempre empurrando aí com a barriga, e aí periga um dia a Ibsa ou o futebol cair nas Paralimpíadas como obrigatório feminino e a gente não ter um time feminino e ficar fora. Né? Ou levar um time feminino não preparado e acabar passando uma vergonha lá nos jogos. Boa, André. André, eu quero falar com vocês 2 temas para a gente caminhar aqui, que é bem polêmico, que é sobre os gringos no futebol cegos no Brasil, limitação, não, e questão da quadra na liga, que a gente está tendo também essa divergência. Joga num piso aqui, joga lá no Sul, joga em outro piso, no Ceará joga em outro piso. Esses 2 assuntos meio polêmicos, espinhosos. Como que você vê essas 2 questões? Bom, vamos primeiro para o piso. O piso infelizmente está no regulamento que pode ser um piso misto. Para mim tem que ser o piso internacional, grama sintética, ponto e acabou. Não abre-se discussão. Se é um regulamento internacional, nós temos que seguir o mesmo regulamento no nacional. Ah, mas aí as equipes aqui é mais fácil arrumar uma quadra. Tem que se mexer. Hoje em dia eu acho que é mais fácil você encontrar, pelo menos aqui em São Paulo, uma quadra de grama sintética do que uma quadra de piso duro. Então tem que jogar de acordo com as regras. A trave tem que ser de tal tamanho? Tem que ser de tal tamanho. Né? Ah, tem que jogar, pelo menos do tempo que eu acompanho futebol de cegos, todos os jogos são em céu aberto. Né? Só que aqui no CT de Paralímpico a gente joga na quadra indoor, outdoor, né? Fechada, indoor. Não, indoor é fechada. E para mim também é um erro, né? Até a própria seleção. Para mim tem que treinar no aberto. Quando você vai lá fora, você joga na chuva, no vento, no sol de 40 graus. E quando você está coberto, você não tem esse desconforto. Logo, isso aí é um momento de adaptação para a equipe. Para mim tudo isso aí tem que ser. Estabelece um regulamento, todas as equipes concordaram, tudo bem. Então não tem choro nenhum, é igual para todas. Todas assinaram. Tem que ser assim. Quanto aos estrangeiros, assim, eu sempre fui contra a partir do momento que eu não tinha. Depois que eu tive um estrangeiro, tivemos vários estrangeiros na equipe, essa troca de experiência é boa, é válida, desde que haja alimentação. Para mim, no máximo, um estrangeiro por equipe. Né? Eu já defendi 2 estrangeiros por equipe, desde que essa equipe traga pelo menos 3 ou 4 meninos no fomento. Ah, eu estou trabalhando 3, 4 meninos ali, que não são contratados. Não é você vir aqui na PADV, contratar 3 meninos, levar para sua equipe. Ah, eu tenho 3 meninos fomentando aqui na minha equipe, vou contratar 2 estrangeiros. Não. Ó, estou com um trabalho de base, 3, 4 crianças. Vou contratar 2 estrangeiros, por quê? Porque é difícil você manter uma equipe na Série A se você não tiver qualidade. E às vezes os seus meninos não estão prontos para poder competir. E você também às vezes não tem atleta ali para manter a sua equipe. E aí, eu vou abrir 2 estrangeiros para essa equipe por esse motivo. Talvez podia ser pensado, né? Isso é uma opinião minha. Né? Não sei se as outras equipes podem pensar desse jeito. Boa. É bom conversar com você, André, que você tem argumento para o seu pensamento. Tem pessoa que você pergunta, não quer, ou quer, não tem o argumento, né? E tem que ter sempre um argumento. Seja ele bom ou ruim, favorável ou não, mas tem que ter um argumento. E questão da liga, você acha que vai pegar? Você acha que não? Não.
Pelo amor de Deus, já pegou. Tomara que o pessoal não entenda de forma errada. Essa liga vem para deixar o futebol grande. O pessoal tem que entender isso. A gente tem que entender que estão jogando, são competições em 5 cidades, né? E aí, que nem eu te falei, ou seria legal, por exemplo, tô aqui em São Paulo, eu conheço aqui, vou aqui na cidade de Arujá, prefeito e tal, vamos trazer uma fase da liga para cá? Ótimo. Tem o campo de grama sintética, dá para adaptar? Vamos colocar, porque aí você já tira do centro de treinamento, que pouca gente conhece, é ótimo, mas a gente pode levar para uma cidade que tem a estrutura, por que não levar para que as pessoas que estão ao redor consigam ver ali que também tem o futebol dos cegos? Isso também acontece em outras cidades, no sul, no nordeste. É uma coisa que a gente tem que se pensar para o próximo ano, é tentar descentralizar o futebol de cego mesmo, agora que já foi descentralizado com a Liga, né? A Liga já tirou as competições que aconteciam sempre aqui no Comitê Paralímpico, salvo os regionais que vão para as cidades, né? Todas as outras competições estão aqui. Agora vamos tentar pensar, eu conheço tal político, vamos tentar fazer um jogo aí, conversa com a rede de hotel, é possível, Então leva para lá, trabalha na divulgação, porque é uma coisa que eu acho que a gente peca, para que as pessoas possam ver a modalidade, e aí foi assim que o Cauã surgiu, né? O pai do Cauã pegou um Uber, ou o pai do Cauã levou, não me recordo agora, levou o Gerson de Uber, e aí conheceu um campeonato que estava acontecendo em São Bernardo, levou o Cauã para lá, o garoto está aí hoje, despontando. Então quantos Cauãs a gente não perdeu aí por não conhecer a modalidade? Desde o começo do ano eu tô negociando com as cidades vizinhas aqui para tentar trazer uma etapa nesse Foro Paulista. Tá difícil, porque quando tem investimento, as prefeituras elas meio que correm, mas a gente tá tentando também, com a PADV, usando a PADV para trazer aqui pra região de Campinas. É o que eu te falei, né, Thiago? Eu acho que falta uma transparência geral, né? A gente entender na CBDV como funciona para a gente levar uma fase para outra cidade, o que a CBDV arca, o que a cidade tem que arcar. E aí você tem dados, né? Chega lá na cidade, você vai precisar disponibilizar o hotel e a quadra. Pronto. Você já sabe o que você tem que buscar. Agora, se você não sabe o que tem que buscar, às vezes a pessoa até te pergunta, você fica ali com as mãos atadas. O que eu vou ter que falar pro cara? Então, por isso que eu defendo que tem que ter uma reunião entre clubes, técnicos e confederação, para começar fortalecer a modalidade e definir coisas em prol da modalidade. Inclusive, André, depois eu vou te chamar no privado para alinhar isso aí com você, para você me ajudar a levantar essa bandeira aqui, porque eu converso às vezes com os vereadores, eles, nossa, que legal, passa 4 dias, o que você falou mesmo? Isso mesmo. André, agora para a gente finalizar, queria que você falasse o que você pensa sobre a modalidade, o que você sonha para ela, e depois eu vou fazer 2 quadros com você rapidinho pra gente encerrar a entrevista, pode ser? Pode. Então pode ficar à vontade, o que você pensa, o que você sonha pra modalidade? Pode, futebol? Boca no trombone agora. O futebol de cego, cara, faz parte da minha vida, né? Eu sempre fui atleta de futebol e sempre sonhei em ser jogador profissional ou trabalhar com equipe, e graças a Deus o Ivan me mostrou a modalidade e hoje eu conheci o futebol e trabalho aqui na PADV. Já tive também o privilégio de estar na seleção feminina, na seleção de base. Então você começa a realizar seus sonhos, né? E estar presente numa equipe, uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com a base, você pegar um atleta ali que começa no cru da condução, e aí você vai dando feedback. É bom quando você tem atletas que nós temos da PADV, todos os atletas são muito inteligentes. Então a gente explica uma situação, eles entendem e querem evoluir sempre, né? Foi assim quando nós fomos campeões ali nos Jogos Escolares, somos tricampeões dos Jogos Escolares. A base surgiu comigo lá com Marquinhos, Cauã, Nael, dando seguimento ao trabalho do professor Ricardo. E agora eu, Tafarel, a gente está continuando dando esse segmento aí com os meninos. E aí hoje a gente já tem aí, não vem treinar muito, né? A gente briga para que eles comecem a treinar frequente na PADV, que é o Christian que está na seleção, o Isaac também, o irmão do Isaac, novinho, se não me engano, tem 8 ou 9 anos, também já tá nessa base. E meu sonho é que o futebol de cego seja nacional, que é uma modalidade muito, muito bonita de se assistir, são jogos extremamente competitivos. Quando eu apresento para os amigos aqui, eles falam, mas o jogo é parado, eu falei, não, é uma briga danada. Sai sangue, literalmente, ali. Ninguém quer perder. Infelizmente, futebol é uma modalidade
que não é para poucos, né? Por isso que eu acho que muitas pessoas com deficiência não vão pro futebol. Tem medo desse impacto, desse choque aí. Eu espero que a gente consiga fazer esse nosso futebol progredir ainda mais crianças possam descobrir, entrar na base dos seus clubes, desenvolver e chegar no alto rendimento, né? E aí conseguir seus sonhos, assim como a gente está conseguindo os nossos. Sei que é um processo difícil, mas tem que dar o passo para acontecer. Muito bom, André. Vou fazer 2 quadros com você aqui. Eu quero que você escala a sua seleção de todos os tempos. Pode ser gringo ou brasileiro. Futebol de cegos. Cegos e do convencional também. Tá, vamos começar o futebol de cegos. Goleiro Vinícius, né? Para mim, é o melhor goleiro que eu já vi jogando aqui. Ele e o Luan. E é um rapaz, cara, surreal. Tive muito tempo trabalhando em KDV, sou fã dele aí, né? De zagueiro que eu vi jogar ali, e eu acho que é um dos melhores do Brasil, eu colocaria o Cássio. O Cássio ali, ele tem uma consistência defensiva muito forte, principalmente o Cássio aí, 2018, 2017, jogando ali, é surreal. Os alas não tem como fugir, né? Ricardinho e Jefinho. E Nonato ali de pivô. Para mim seria uma seleção de futebol de cegos perfeita aí, que na sua fase áurea dificilmente perde para qualquer equipe. O Cássio, é lógico, o Nonato, o Ricardinho, o Jefinho vai estar em todas as seleções, mas o Cássio é impressionante. Todo mundo citou o Cássio aqui, cara. Todo mundo. Ele é um exemplo de atleta, né? Um cara que a palavra atleta cai muito bem com ele, né? E o time reserva, sem dúvida, né? Eu colocaria ali de fixo, embora não goste de jogar de fixo, mas joga muito bem quando é proposto. A molecada, né? Colocaria ali Aleph, abriria ali Marquinhos e Cauã e o Anael de pivô. Pivô ou vindo de trás ali também. André, já falei pro Tafarel, falei pro Ivan e pro Ricardo Leone também. Falei assim, nossa, cara, a gente não tem que ficar brigando só pra atleta, segurar esses meninos, porque se a gente conseguir segurar, acho que daqui 3, 4 anos a gente vai começar a ganhar tudo, porque é absurdo essa safra, né? Eu acho que menos. Esses meninos estão evoluindo muito grande, estão com uma evolução muito grande. Eles estão agora com a consciência de querer ganhar, e isso é fundamental para um atleta. Né? E isso daí, acho que em menos tempo a gente vai ter muito fruto com essa molecada. Muito bom, bacana demais. Eu fico muito orgulhoso do trabalho seu, do Tafarel e dos meninos, cara. É muito bacana. Agora do convencional, e depois eu quero, pra fechar, que você fala dessa dobra que você faz com o Tafarel, beleza? Sim. Convencional, cara. Dida, né, pra mim, um dos melhores goleiros que eu já vi jogando, né? Abriria nas minhas 2 alas aí Cafu e Roberto Carlos, sem sombra de dúvidas. Os 2 zagueiros ali, eu gostava muito do Aldair. E aí eu vou ter que botar um zagueiro internacional, não tem jeito, o Gamarra. Eu sou muito fã daquele zagueiro ali da época do Corinthians, jogava muita bola. Meio de campo não marca, né? Abriria ali Zidane. Não vai jogar, André, pode escalar 3 cada vez. Sem problema. Zidane, o Alex, meia do Palmeiras, né? Na direita, na ala esquerda, Ricardinho. E na ponta aí de um losango aí de meio de campo, Marcelinho Carioca. Aí de atacante, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Bom time, dá pra ganhar alguns jogos sim. Acho que esse aí, mesmo sem jogar, acho que se jogasse daria, assim, porque o Zidane, o próprio Ricardinho tinha uma consciência tática muito grande, né? Sim. O André, e agora eu quero que você fala da dobra, do conceito da festa dobradinha que vocês fazem, né? Hoje você no regional esteve com o KDV, você vai estar no brasileiro, no banco também? Sim, estaremos no brasileiro, né? A gente dividiu a comissão aí para tentar colocar o KDV na Série B, não conseguimos, né? Mas a gente ainda tem mais um jogo aqui do Paulista. E no brasileiro, sim, estaremos com a comissão completa. Eu, Tafarel, Renanzinho, né? Pra gente tentar conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, mas só ganha quem joga, né? E os meninos estão muito concentrados e preparando muito para que a gente chegue e brigue lá pelo título. Estamos num grupo muito forte, né?
O grupo Corinthians da morte, vem né? CDMAC, né? Pra variar, né? A gente sempre cai nesses grupos fortes, mas é bom. Eu prefiro jogar, eu gosto de jogar com equipes fortes, né? O time sente essa vibração e vai pro ataque. O Tafarel é surreal, né? Um profissional ímpar, né? Um cara com muito conhecimento. Eu conheci ele quando eu tava chegando na PADV, aí trabalhamos juntos ali, acho que um ano e pouquinho, depois ele saiu e retornou agora, né? E a vasta experiência dele, tanto no futebol quanto no trabalho como professor escolar, a metodologia que a gente implementa ali é muito boa. E graças a Deus a PADV só está ganhando com isso, né? O time vai melhorando aí, a gente espera conquistar títulos em breve. Em breve mesmo, viu? Dia 16, cobrança aqui Isso já, aí. Paulista. E no brasileiro vamos sonhar. Vamos sonhar. Sem porque dúvida, sem dúvida. Futebol, se você não tiver ambição, você vai morrer, né? Você não vai chegar em lugar nenhum. Seja qual seja a ambição, para subir, para brigar por alguma vaga, mas tem que ter ambição, né, André? Tem que ter, né? Por isso que a nossa equipe tá evoluindo, os meninos estão com essa ambição, estão seguindo, né? Um grupo muito forte a PADV tem, um grupo muito unido, né? Os que passaram por lá, os que conhecem, os meninos são o que são ali o tempo inteiro, jogando dentro da quadra, fora da quadra, é uma resenha gigantesca, se respeitam muito, se gostam muito ali como amizade. Eu não tenho dúvida que vão ser amigos aí, já são amigos para a vida, né? Vão continuar. E o Ivan conseguindo, a diretoria conseguindo manter esse grupo, a PADV vai colher muitos louros aí em breve. Amém, André, que seja. André, da minha parte, cara, muito obrigado. Eu vou passar para o Thiago para direcionar o final da entrevista, mas, cara, obrigado pela disponibilidade. É uma aula conversar com você. Quero conversar mais vezes com você, seja entrevistando ou de resenha mesmo, porque eu acho que você é um cara que vai agrega já e tem muito para agregar na modalidade. E nós precisamos de mais 500 André, de David, de Xavier também, que faz um trabalho incrível com base. Então, obrigado aí pela disponibilidade. Não, eu que agradeço, né, esse contato aí, poder conversar um pouco sobre futebol. Futebol que me trouxe muitos amigos aqui em São Paulo, David, na Bahia, professor Bahia, que é um mestre para mim, me ensinou muito, Renato Robertes. Então a gente tem muita referência de pessoas que dão certo no futebol e que buscam o fomento. E aí a gente acaba sendo muito feliz nessa modalidade. Valeu, Telef. Muito bem. Uma coisa que eu observei, Caetano, não sei se você tem observado aí, cara, tudo bem que é uma geração nova de convidados que a gente tá batendo papo, né? Mas toda a seleção, você não vê Pelé, Garrincha, Rivelino, Gerson, Tostão, Cruyff, Rinos Mitchell, tá, Puskás, Zagallo. É que esse nível de atleta aí não existe mais no planeta, né? Infelizmente. São extraterrestres aí que estiveram no nosso mundo e eu tenho o prazer de assistir os vídeos antigos, é surreal. Seleção brasileira de 70 é algo fora da curva. E geralmente os caras escalam os caras que eles viram jogar, né, TLF? Ninguém tem sua idade que viu esses caras. O Blanc, você sabe que o Blanc que treinou o Pelé, né? Não, a seleção é de quem viu, né? Eu também não vi essa galera, e na minha seleção eles não entram, né? Realmente eles não entram. Agora, é interessante a lembrança do Gamarra, muita gente não lembra do Gamarra, principalmente os mais novos. Dá uma olhada na Copa 98, ele passou a Copa toda sem fazer uma falta, né? Foi zagueiro do Internacional. O Gamarra como Dida também, viu? Eu falei, caramba, eu tô ficando velha mesmo. E detalhe, né? Eu ainda esqueci de botar o lateral Arce aí, que também caberia nessa seleção. Hein? Muito bom, muito bom. Eu já tava achando que o André ia falar do Ronaldo também. Realmente tem uma turma aí de estrangeiros. Esses estrangeiros, na minha opinião, muito superiores aos atuais, né? Muito superiores aos atuais. Era uma época que não tinha tantos estrangeiros aqui no Brasil. E o primeiro grande estrangeiro eu não vi jogar, né? Elias Figueroa, né? Um dos maiores. Hugo de Leon. Defensores também, mas realmente muito bacana esse bate-papo aí com o professor André. Ô, professor André, manda um recado aí para quem o senhor quiser, por favor. Um recado, cara, bom, mandar um recado para o senhor pode falar assim, todos. hoje vai ser 3-0 para nós,
Fala pro Caetano assim, ô André. Esse aí a gente fecha, né? Um recado para todo mundo que esteve ouvindo, que vai transmitir, é pra gente brigar pelo fomento, né? Buscar pessoas com deficiência visual aí, crianças e trabalhar. Não é fácil, mas é muito gratificante, né? Tão gratificante quanto torcer pro Coringão e principalmente ganhar da porcada hoje. Nossos eternos fregueses. Dito isso, André, a dúvida que Thiago Caetano falou, você não vai ter coragem de perguntar pra ele, e eu tenho coragem, eu não afirmo pra ninguém. Esclareça pra todos nós. A zebra é branca com lista preta ou é preta com lista branca? Muito boa pergunta. Eu acho que ela é listrada de preto e branco. Essa mala pra fazer isso no final. A zebra é listrada de preto e branco, né? Então tá bom. É corintiana, tá valendo. Valeu, André. Foi um prazer bater esse papo contigo, viu? Obrigado por nos atender. Grato. Evelyn, as redes sociais da PADV, porque a galera que não conseguiu acompanhar ao vivo ou chegou no meio do caminho, vai ter na íntegra depois a possibilidade de ouvir esse podcast. Procura quem, onde, quando e por quê? Vamos lá, TLF. Olha, rachando o bico com vocês com a história da zebra, viu? Só vocês mesmo. Bom, as redes sociais estão ali no Instagram, a PADV_SBC, no YouTube, no nosso canal do YouTube, até mordi a língua agora. Dá pra morrer com veneno. Não é? Não, mas meu veneno é bom, viu? Venenoso. Evelyn, rapidinho antes de você terminar, você quer fazer alguma pergunta pro André? Porque você convive com ele, se quiser cornetar ele, agora é o momento. Não, exatamente por isso, por conviver com ele direto ali, reto nas quadras, é que eu não tenho pergunta nenhuma, sou totalmente coerente com o que ele falou, e o que ele colocou aqui é o que eu realmente observo ali também, então eu mesmo não tenho nenhuma pergunta, só agradecer mesmo e elogiar, porque o trabalho dele é fundamental. Aliás, tem sim, bem lembrado. Ô André, você me falou uma coisa ali na quadra, acho que na segunda, em que a minha visão era completamente diferente da sua. Dá uma explorada nisso, sobre a questão do chamador ser um técnico. Ah, sim, né? Eu tenho uma visão, e quando o Tafarel esteve conosco, eu estava como técnico, ele como chamador, a equipe casou muito bem, né? Eu tenho uma visão de que para essa função de chamador tem que ser uma pessoa que seja técnico de futebol dos cegos, né? Ou que tenha esse conhecimento. Porque a visão é diferente, né? Nós temos uma visão de formação e uma complementa a outra. Então, num recuo de posição, o chamador ele já vai orientando de forma que o técnico já vai ter a sua equipe pré-estabelecida ali de como foi a formação na pré-eleição. Eu vejo alguns chamadores que são goleiros, que não têm essa visão técnica, não orientam, eles gritam, né? Isso faz total diferença. É muito diferente você falar chuta, corre para a bola, do que você falar, a bola está na sua direita, tem 2 na sua frente, né? Então, essa orientação para o deficiente visual ali, para o jogador, é fundamental. E eu vejo muito isso partindo dos técnicos. Como também eu vejo técnicos que não sabem orientar, né? Então, nessa tem questão, que ter a prática. Fiquei um pouco curiosa, até arregalei. Eu falei, como assim, pô? Porque justamente a visão de quem tá de fora, né? Porque eu jamais entraria numa quadra para fazer qualquer coisa, porque eu, nesse aspecto, gosto muito, mas não tenho essa técnica, não tenho essa tática, não tenho esse olhar, assim, mais técnico. Mas eu vejo muito o trabalho do chamador sendo goleiro. E aí, o que diferencia nessa questão, no seu campo de visão, do goleiro para o técnico? A visão técnica, né? Por exemplo, o goleiro, que nem eu te disse, eu vejo goleiros que eles são treinados para fazer aquilo, defender, orientar a sua defesa, mas o chamador tem que orientar o ataque. Não é só chutando o gol, não. Tem que avisar, no pouco espaço de tempo, você tem que avisar ali quantos atletas tem que conversar com o seu atacante para saber a forma como ele gosta de chamar. Eu quero chute na cruzada, eu vou chamar na cruzada, eu vou estar no meio. Hoje a gente tem um padrão, geralmente a gente se desloca para chamar na cruzada para facilitar, mas tem atletas que preferem que fiquem no meio. E isso faz diferença, né? Faz diferença e dá até o gol.
Eu já trabalhei com o Guegueu tinha uma coisa de primeiro bater na trave esquerda. É uma individualidade do atleta que o chamador tem que conhecer, porque faz diferença para ele ali na sua transformação ali, para ele mapear o campo e poder ter um resultado. Então, os goleiros, que nem eu te falei, às vezes tem muito técnico também que não sabe orientar nada, só grita com o jogador. E o futebol de cego tem que orientar, né? Tem que descrever para o atleta o que está acontecendo na sua frente, para que ele possa tomar a sua decisão, a sua melhor decisão para buscar o gol. Então, eu sou defensor de que a pessoa que esteja lá como chamador, ou seja um técnico, ou seja uma pessoa muito técnica, né? Conheça do futebol para poder orientar. Isso é um spoiler já pro brasileiro, André? Oi? Isso já é um spoiler pro brasileiro já? Não, a nossa equipe é técnica, isso eu não tenho que reclamar, não. Tanto os técnicos quanto os chamadores, eles sabem orientar. Mas eu vejo no futebol acho que o João muita gente que não sabe. Cara. Sim. No caso, André, da mesma assim como exemplo, existem preparador de goleiro, não seria o caso então de existir, por exemplo, um preparador de chamadores? Eu acho que não, porque é assim, o chamador ele tem que ter o feeling, né? Assim como o técnico, né? De perceber, fazer a leitura do jogo. Às vezes, a gente tem atletas como o Ricardo e Nonato que fazem uma transição, eles mudam de posição sem falar, e o próprio jogador já sabe onde está. E aí o chamador também já tem essa afinidade com os atacantes para poder perceber essa mudança quando a defesa se desloca para um lado, para ele poder jogar o seu atleta para o outro lado. Então eu falo que o chamador tem que ter uma visão ali periférica, não ficar só olhando o jogador com a bola, mas sim principalmente a movimentação dos atletas que estão sem a bola. Perfeito. Bom, dito isso, Caetano, vou passar aqui as redes sociais, que é o Instagram, APADV_SBC, no nosso canal do YouTube, APADV KDV Esportes, e importantíssimo é que vocês aí que nos acompanham, curtam, compartilhem, peçam para os amigos compartilhar, se inscrevam no canal para sempre estarem recebendo as notificações, porque é isso que vai fazer, além do canal crescer, a fomentação do esporte adaptado no Brasil. Essas redes, vocês estarem na rede, vocês estarem também compartilhando o nosso conteúdo, enfim, vocês estarem presentes, não só aqui, como nas redes sociais também. Thiago, Caetano, TLF. Muito bem, antes de me despedir do Caetano, deixa eu dar uma notícia, informação é prioridade na PADV, KDV também, a CBF foi alvo de operação da Polícia Federal por conta do presidente Samir Chaudhry, está sendo investigado numa operação chamada de Caixa Preta. Operação Caixa Preta denuncia compra de votos lá em Roraima. Ele é suplente, né, da deputada federal Helena Lima, e há uma suspeita de compra de votos. Como a Helena Lima está sendo investigada e é a principal alvo da operação, o Samir Chaudhry, que a gente já tinha avisado antes que estava respondendo por essa situação, e entrar na CBF de novo. Aí é o seguinte, a CBF emitiu uma nota. É o seguinte, Caetano, eu quase ri aqui agora com a nota oficial. Adoro notas oficiais, já fui assessor de imprensa, sei como funciona. A Confederação Brasileira de Futebol informa que recebeu agentes da Polícia Federal em sua sede, entre 6h24 e 6h52, desta quarta-feira, num desdobramento da investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima. É importante ressaltar que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou o futebol brasileiro, e que o presidente da entidade, Samir Chaudhry, não é o centro das apurações. A CBF esclarece que até o momento não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação. Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes. O presidente Samir Chaudhry permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Ainda bem, né, Caetano? Você já imaginou se a CBF fosse o centro das atenções, sem ser, a Polícia Federal teve lá. Imagina se não fosse. Não, toque, 3 batidinhas. Não, e o melhor é assim, ó, a CBF não tem nada a ver com isso. Não, imagina, o presidente está sendo investigado, a CBF não tem nada a ver com isso. Cara, eu vou falar pra você uma coisa, velho. O futebol brasileiro há anos saiu das páginas do futebol esportivas e foram pras policiais, né, Caetano? É mais um presidente os memes, que está sendo investigado. Virou meme. Não, é absurdo, cara.
A caixa preta, se abrir ela de fato, pelo amor de Deus. Caetano, foi um prazer. Daqui a pouco a gente tá junto num grande jogo, Panathinaikos e Rangers. Vamos ver quem vai para a próxima eliminatória, rumo a Budapeste. Abraço, TLF. Agradeço mais uma vez o professor André, a Evelyn, pela também disponibilidade. E daqui a pouco tem o último jogo da volta aí do Rangers e Panathinaikos para ver quem classifica para a próxima fase da UEFA Champions League. Tiagão, fica com Deus. Um bom dia a todos. Valeu, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Daqui a pouco vai estar disponível aí no YouTube da PADV KDV. Brasília, 11h19, horário de Brasília. Semana que vem tem mais a PADV Cast. Rádio APADV. KDV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Ligue ou envie mensagem no número 19 995 90 7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV, KDV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil abre a sua empresa online. Rádio APADV. KDV, uma parceria que deu certo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KDV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.